Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 89 do livro A Fé perante a Ciência Moderna, do Monsenhor de Seguir. Capítulo 13. A pretensão que tem a ciência moderna de não admitir senão o que ela compreende. A ciência, aspas, a ciência exclui a fé, e a fé exclui a ciência, fecha aspas. Tal é a fórmula da estranha pretensão dos pseudo-sábios de não admitir senão o que compreendem. É uma enorme aberração a que só a ignorância e a irreflexão unicamente podem servir de desculpa. Os senhores não admitem, em nome da ciência, como dizem, senão o que compreendem. Isso não é verdade. Os senhores passam a vida a admitir, com plena certeza, uma sucessão contínua de fatos e fenômenos que observam, em que acreditam sem compreender e mesmo sem poder compreendê-los. Este é o requinte da fé. A fé, com efeito, consiste em admitir uma verdade que se conhece, que se verifica, mas que não se compreende por si mesmo. Os senhores passam a vida a praticar atos de fé natural. Mais ainda, vivem de fé e na fé. Acreditam ou não na vida do seu corpo. Haverá para vocês coisa mais certa e mais comprovada do que este fato? Compreendem-no? Dizem-me. Compreendem como a alma está unida ao corpo? Compreendem o fato da ação vital de cada um dos órgãos? Compreendem como crescem os seus cabelos? Como o sangue circula? Como digerem o almoço e o jantar, assimilando tão bem a substância dos corpos estranhos que introduzem no estômago? Sabem como o pão, o vinho, os legumes, as frutas, etc., se transformam dentro de algumas horas em carne, em ossos, em sangue e em nervos, como vocês mesmos? Compreendem este mistério? Compreendem em si mesmo o fenômeno da vista, o fenômeno da acústica? Não digo já o mecanismo e a função dos seus órgãos. Eu falo da razão do fenômeno em si mesmo. Fato que vocês não pensam, se querem duvidar. Fato em que acreditam e que não compreendem. Compreendem vocês como nascem, crescem e morrem os animais? Como crescem e morrem as plantas? Compreendem vocês como de uma semente sai um carvalho e como ele fenece? A morte
é um fato tão misterioso como a vida, e como a vida, a morte é um fenômeno em que é preciso acreditar, ainda que seja inteiramente incompreensível. Procurem bem e verão com espanto que todas as obras de Deus, sejam quais forem, grandes e pequenas, são em si mesmas incompreensíveis. São mistérios, mistérios propriamente ditos. O sábio difere do ignorante unicamente em compreender melhor o mecanismo orgânico dos seres. Somos todos míopes, com a única diferença que uns são mais do que os outros, e nada mais. Não há razão para ser soberbo. Repito, a substância de todas as criaturas, de todos os fluidos, de todos os gases, de todos os minerais, de todos os vegetais, de todos os animais, é um mistério impenetrável ao espírito humano. O mistério, isto é, a verdade incompreensível em si mesma, é o selo de tudo que saiu das mãos de Deus. O homem compreende tudo o que faz o homem, mas é obrigado a admitir, sem compreender, tudo o que Deus faz. A fé natural é o fundamento da vida humana, como a fé sobrenatural é o fundamento da vida cristã. Uma e outra são soberanamente racionais e razoáveis. Os mistérios da fé são como os mistérios da natureza. Verdades, fatos absolutamente certos, em que é preciso acreditar e que não se podem compreender. Pode-se conhecer com uma certeza racional e completa. Observam-se, mas não se compreende. Ou se compreendem. Olha, esse parágrafo aqui é um dos mais interessantes do livro. Porque o Monsenhor de Seguir, ele joga na cara da ciência dos cientistas, né? Várias coisas aqui. Primeira coisa, como que a ciência é baseada na fé. Aqui é a coisa mais horrível que você pode falar para um cientista, é que ele é um homem de fé. Tem um livro de dois protestantes americanos que como é que é o negócio? Eu acho que é Não Tenho Tanta Fé para Ser Ateu, mas não é esse o título, esse é o título em inglês, eles traduziram diferente em português. Esse livro está traduzido para o português. Não tenho fé suficiente para ter terapia. Pois é. Então, Ana Paula é a minha memória. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Esse livro é extremamente interessante para se ler. Ele desenvolve mais essa ideia aqui do Monsenhor de Seguir, né? O Monsenhor de Seguir, ele devia ter, inclusive, olha eu dando sugestão para o Monsenhor de Seguir. Que petulância. Mas veja bem, ele começa com uma frase que sintetiza a posição dos cientistas, né? A ciência exclui a fé e a fé exclui a ciência. Tá certo?
esta própria afirmação não é científica. Tá certo? Isso é um dogma. Essa afirmação, ela sofre, padece da mesma incoerência do tal método científico. Né? O método científico, em síntese, nos diz o seguinte: você faz experiências e você deduz leis, tá certo? E essas leis, a partir da experiência, é o que constitui a ciência, não é? A ciência. O que você faz com esses seus conhecimentos para o fim de modificar a natureza, isso já é tecnologia, né? Construir uma ponte não é ciência, é tecnologia. Tá certo? As leis da mecânica, etc., que te possibilitam construir uma ponte, é a ciência que está por trás da tecnologia da ponte. Tá certo? Onde está a incoerência do método científico? O método científico diz o seguinte, que você só obtém a verdade sobre a natureza através deste método científico. Tá certo? E que todo conhecimento científico, ele advém deste método científico. Mas o próprio método científico não pode ser testado pela ciência. É um dogma. É um princípio. Você acredita ou não nele. Mas ele não pode ser testado. Então a incoerência começa daí. A mesma coisa com a frase. A ciência exclui a fé e a fé exclui a ciência. Mas da onde que eles tiraram isso? Qual a experiência científica que se fez para descobrir esta verdade aqui, já que as verdades só vêm a partir do método científico? Né? E a partir daí, o Monsieur de Seguir joga na cara dos cientistas, que nem aqueles desenhos animados, aqueles pastelões do gordo e o magro, etc., que eles jogavam aqueles bolos, né, na cara das pessoas. O Monsieur de Seguir faz exatamente a mesma coisa aqui com cientistas. Ele enumera várias coisas que os cientistas não conhecem. Não conheciam no século XIX. Continuam a não conhecer. Porque parece, eu vou ler algumas coisas aqui, parece que essa crítica do Monsieur de Seguir está defasada. Não, mas hoje a gente já conhece isso tudo. Eu vou passar por algumas coisas que ele fala. Mas ele fala uma coisa aqui muito, muito interessante, que é o seguinte, a expressão que ele usa é requinte da fé. Eu já usei muitas vezes uma expressão aqui a respeito da nossa religião, né? Que os nossos inimigos não compreendem, é da finura, da delicadeza da nossa doutrina, da nossa teologia. Né? Isso os nossos inimigos não entendem. Sobretudo, né, os nossos inimigos mais próximos, que são os protestantes. Né? Vou usar a expressão do Monsieur de Seguir aqui, frente à finura, ao requinte da nossa fé, esses nossos inimigos parecem brutamontes. Brutamontes. De dó, de fato. A rudeza intelectual dos nossos inimigos. Né? O Chesterton,
fala num livro dele, que eu acho que é A Coisa, talvez, uma característica muito interessante da nossa fé e um perigo que nós corremos. Ele diz assim: a nossa religião é tão superior a tudo que se criou debaixo desse termo religião no mundo, que nós temos um impulso do orgulho de sequer querer discutir com os nossos inimigos. A religião católica é tão superior, ela tem respostas tão refinadas para todos os problemas que esses brutamontes colocam, que a nossa vontade, às vezes, dizia Chesterton, né, é desconhecer, é fechar os ouvidos para esse pessoal. E ele dizia, alertava, né, que isso é orgulho, que a gente não deve fazer isso, embora a superioridade, apesar da superioridade da nossa religião, nós devemos ser caridosos para com esses brutamontes intelectuais, né? Então, é um pouco o que o Monsieur Dersigui faz nesse parágrafo, né? Veja que coisa incrível, né? Qual que é o requinte da fé que ele fala, né? A fé, com efeito, consiste em admitir uma verdade que se conhece, que se verifica, mas que não se compreende por si mesma. O que ele está querendo dizer aqui? A nossa fé pressupõe o mistério. O mistério em si. A nossa fé pressupõe um ato de humildade primordial, que é talvez a maior parte das coisas de Deus está acima da nossa razão. É admitir que a nossa razão é limitada. Tá certo? Então agora ele vai passar a fazer perguntas a esses pseudo-sábios, não é? A respeito de muita coisa que eles conhecem. Ele chama aqui de fé natural, né? E que eles não conseguem explicar. A vida, primeiramente, né? Acreditam ou não na vida do seu corpo? A vida. Claro que eles acreditam. É impossível não acreditar, não é? Então, o que é a vida? E se ele fazia essa pergunta no século XIX, nós podemos fazê-la no século XXI da mesma forma, e os nossos descendentes vão fazer no século 22, 23, 24, da mesma forma, não é? Porque isso é um mistério em si, não é? A união da alma e do corpo, nós sabemos que elas estão unidas, mas como? Com que detalhes nós sabemos isso? Com nenhum detalhe, né? Aqui ele começa a fazer perguntas que a gente pode ter um impulso de acreditar assim, não, mas isso a gente já conhece, né? Ele fala assim: compreende o fato da ação vital de cada um dos órgãos do corpo? Alguém poderia pensar, não, isso a medicina já matou a pau, nós já sabemos tudo. Sabemos, né? Nós sabemos. Como assim nós sabemos? Não, nós sabemos a porção de elemento químico que tem lá no fígado, nós sabemos as funções do fígado, né? Nós fazemos exame de sangue para detectar uma porção de coisa da gente, né?
A ciência hoje mede uma opção de coisa do nosso corpo. Não, hoje nós já conhecemos. Ah, é? A gente conhece a relação dos órgãos mesmo? Tá certo? Ele fala como o sangue circula. Como digerem o almoço e o jantar, assimilando tão bem as substâncias dos corpos estranhos que introduzem no estômago. Não sabemos. Aliás, por que nós não sabemos? É que existe uma quantidade enorme de bobagens que se fala sobre o que se deve comer e o que não se deve comer. Como é que a gente sabe que é bobagem? Porque a cada período eles dizem que um alimento faz mal, depois desse período o mesmo alimento já faz bem. Tá certo? Por exemplo, a medicina entende mesmo a função, vamos dizer, de um elemento que eles sabem, o tal colesterol. Entende mesmo? Cada hora é uma coisa que nos falam sobre o colesterol. Cada hora é uma coisa. Isso mostra exatamente o que nós não entendemos. Exatamente que nós não entendemos, né? Sabem como o pão, o vinho, os legumes, as frutas, etc. se transformam dentro de algumas horas em carne, em ossos, em sangue, em nervos. Não sabemos. Até hoje. Conversa fiada. A medicina, ela tem uma parafernália hoje de equipamentos que nos dá a impressão, esses equipamentos nos dão a impressão de que o pessoal está entendendo tudo. Mas é claro que não está entendendo. A essência da coisa não se entende. Né? Compreende esses mistérios, compreende em si o fenômeno da vista, da visão, da audição. Não digo já o mecanismo e a função dos seus órgãos. Eu falo da razão do fenômeno em si mesmo. É o que ele está dizendo. Não, eu sei que vocês conhecem muita coisa ali do fígado, do rim. Tá certo? Mas ele não fala disso. Não digo já o mecanismo e a função dos seus órgãos, não, eu falo da razão do fenômeno em si. Hã? E ele vai nas plantas, a semente, enfim, vai falando de muitas coisas aqui, né? O sábio difere do ignorante unicamente em compreender melhor o mecanismo orgânico dos seres. Isso nós compreendemos. Ele não está dizendo que nós não compreendemos, né? Somos todos míopes, com a única diferença de que uns sabem, uns são mais do que os outros, mais míopes, né? Com a única diferença de que uns são mais... e nada mais. Não há razão para ser soberbo. Repito, a substância de todas as criaturas, de todos os fluidos, de todos os gases, de todos os minerais, de todos os vegetais, de todos os animais, é um mistério impenetrável espírito humano. Mistério, isto é, a verdade incompreensível em si mesma, é o... Olha, essa frase é muito interessante. É o selo de tudo que saiu das mãos de Deus. E ele enumera aqui, não são coisas controversas, né? Ele poderia enumerar, por exemplo, outras coisas que ele já comentou aqui. Evolução, como é que o homem veio lá da ameba. Isso não só não compreendemos, como isso é uma falácia, mas ele se atém aqui a coisas que nós conhecemos o funcionamento orgânico, mas não temos a menor ideia do sistema completo em que esse funcionamento orgânico se dá. Né?
Ou seja, nós não compreendemos o todo. Alguma coisa das partes nós compreendemos. E é muito. O homem consegue muito com essa compreensão. Né? A fé natural é o fundamento da vida humana. Claro. Né? Como a fé sobrenatural é o fundamento da vida cristã. Uma e outra são soberanamente racionais e razoáveis. Os mistérios da fé são como os mistérios da natureza. Verdades, fatos absolutamente certos, em que é preciso acreditar e que não se podem compreender. Podem se conhecer com uma certeza racional e completa. Observam-se, mas não se compreendem. O Monsenhor Dessegui está nos alertando, né? Aqui de uma coisa importantíssima, né? Que é que a nossa existência, a nossa vida, as nossas relações pessoais, as relações sociais, toda a sociedade, ela vive num mar de mistérios. Um mar de mistérios. Ninguém mais do que o católico está preparado para viver nesse mar de mistérios. Porque nós sabemos que nós podemos, nesse mar de mistério, nos entregarmos à providência divina. Então, é a nossa fé sobrenatural que nos possibilita viver nesse mar de mistérios. Dizia São Paulo que aqui, onde nós estamos, nós vemos tudo como que por espelho, por reflexo num espelho. E, quando ele fala isso, ele não fala só das questões sobrenaturais, mas ele fala das questões naturais também. Se vocês fizerem um inventário do que cada um de vocês sabe com certeza na vida, não vai preencher uma página. O resto é mistério. O resto é mistério. Não é? Nós podemos conviver com uma pessoa durante anos e não conhecê-la nos mínimos detalhes, nos mínimos sentimentos. Os casados sabem disso, né? Nós convivemos com uma pessoa, um cônjuge, durante décadas e somos incapazes de prever, muitas vezes, a reação dessa pessoa a um evento qualquer. Isso mostra que a gente não conhece. Totalmente. Não é? Esse parágrafo é muito interessante. Na ordem da natureza, aquele que não quisesse admitir o fato comprovado, o mistério conhecido, chamar-se-ia um louco. O mistério conhecido. Olha que coisa linda. Olha que finura. Olha que delicadeza. Não é? Olha que requinte. O mistério conhecido. Os mistérios da nossa religião, eles não são conhecidos. Não é? Chamar-se um louco. Na ordem da religião, aquele que não quer admitir o mistério revelado, também conhecido, né? Que ele está revelado. Conhecido, certo, chama-se incrédulo. Então é que ele está
comparando o incrédulo com o louco, né? O incrédulo é um louco na ordem sobrenatural. Desculpe, na ordem espiritual. É, além disso, um grande culpado ou um grande ignorante. É culpado se é por orgulho e rebelião que recusa submeter seu espírito. É um miserável ignorante e um pobre cego se a sua falta de fé provém de ignorar o que ele deveria saber. E olha, ele não está falando da ignorância invencível que não, né? Ele está falando da ignorância vencível. Conta-se que o padre Lacordaire, jantando um dia ao lado de um estudante que tinha estabelecido altivamente o famoso princípio da ciência moderna. Abre aspas, eu tenho a minha razão e não admito senão o que compreendo, dizia esse estudante ao padre Lacordaire. Contentou-se em lhe perguntar se ele admitia os omeletes. O padre Lacordaire perguntou, né? Servia-se um naquele momento. Os omeletes? Replicou o jovem admirado. Sim, os omeletes. Sem dúvida, admito os omeletes. Poderia então dizer-me, senhor, como é que o mesmo fogo que faz derreter o chumbo e faz endurecer os ovos prepara assim o seu omelete? Por minha fé que não, respondeu o estudante, tirando para si uma larga porção. Vejo com prazer, replicou o padre Lacordaire, que isso não lhe impede de acreditar nos omeletes. Esse é o diálogo, né? A pretensão da pseudociência em não admitir senão o que compreende é simplesmente um atestado de irreflexão e de fraqueza de espírito. O incrédulo, sábio ou não, é um espírito débil que não tem a força de suportar o peso divino da verdade. O peso divino da verdade. É um olho doente que se fecha ao esplendor da luz. É um covarde que foge diante de Deus e que, mesmo fugindo, faz bravatas. Coloca sobre as costas, à maneira de escudo, alguns pedaços do manto real da ciência, esperando assim iludir o seu vencedor. Para acreditar é preciso energia, inteligência e coração. O ato de fé católica é um ato de virtude, isto é, um ato de força, um triunfo sobre o orgulho do próprio espírito e sobre as paixões do coração. A ciência também é uma força. É dada ao homem para fazê-lo subir mais poderosamente até seu Deus. Eis aqui porque a ciência, a verdadeira ciência, é modesta e instrutivamente religiosa, justificando cada vez mais, à medida que aumenta, a verdade que da célebre palavra de Bacon. A pseudociência afasta da religião, mas a verdadeira aproxima. A preterição a que chamam científica, de não admitir senão o que se compreende, é, portanto, racionalmente insustentável. Nesse capítulo, o Monsieur de Séguier atinge o coração das questões, né? Aqui ele não está falando de um conhecimento específico, né, como ele falou nos outros capítulos, né? Aqui ele está atingindo o coração da ciência, a pseudociência, né? E ensinando, não é? Qual que é o papel, na verdade, que ele está querendo nos ensinar, qual que é o papel de fato da ciência
em relação à religião. Não é? O que ele está demonstrando é que em ambas as áreas de atividade, a fé é absolutamente fundamental. Não é? Sem a fé, você não levanta da cama, né? Tá certo? Por exemplo, toda vez que a gente vai dormir, não é? Dormir propriamente é um ato de fé, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós vamos dormir por um período e no dia seguinte a natureza vai estar preparada para que a gente acorde, né? O sol vai se levantar, as pessoas que convivem com a gente vão aparecer, não é? Na nossa frente. Nós vamos conversar com ela com uma pessoa que nós conversamos no dia anterior, não é? Nós vamos fazer compras nos lugares, as pessoas vão estar lá, não é isso? Então assim, imagine se a gente dormisse e não tivesse essa certeza de que quando a gente acordasse as coisas se passariam mais ou menos como se passou no dia anterior. Mas quem que garante isso? Quem é que garante? Que tipo de garantia nós temos, né? Um ato de fé. Fé natural, né? Fé natural. Tá certo? Então, aqui, Monsenhor de Segui expande enormemente o assunto que ele estava tratando até então, né? E ele vai continuar expandindo no próximo capítulo. Que eu, infelizmente, não vou ler, porque aqui nós já temos o capítulo 19. Então, eu vou parar por aqui, porque nós já temos um tempinho já na nossa palestra aqui, e vou abrir para vocês fazerem comentários e a gente pode talvez expandir um pouco mais os comentários desse capítulo. Esse capítulo é muito esse capítulo nos dá matéria para reflexões aqui infindáveis, não é? E veja que a linguagem do Monsenhor de Segui é muito simples, né? Então ele não entra em nenhuma discussão aqui metafísica nem nada, né? Porque ele quer justamente, enfim, mostrar, né, que... E outra, né? Veja que coisa incrível, né? A igreja preparou para nós um sumário brevíssimo dos mistérios da nossa fé, né? Da nossa fé sobrenatural, não é? Que a gente reza todo dia, né? Ela nos preparou um sumário ao modo de oração. E a gente reza, ou deve rezá-lo, todo dia, né? Que é o credo, o símbolo dos apóstolos. O símbolo dos apóstolos é o sumário dos mistérios da nossa fé. Então, o católico, ele sabe quais são os mistérios principais da nossa fé, né? Que eles podem ser desdobrados, né? É só ler o comentário de Santo Tomás ao Credo, que a gente vê como que pode ser meditado isso, né? Desdobrado isso. Então, os mistérios da nossa fé sobrenatural, nós temos obrigação de saber, né? Mas nesse capítulo, o Monsenhor de Segui está querendo mostrar para os
sábios os mistérios da fé natural, da fé deles natural, né? Como que eles têm fé natural? E nem por isso a ciência fica estagnada, a vida fica estagnada, porque nós vivemos no mar de mistérios. Isso não nos paralisa. Certo? Isso não nos paralisa. Essa é que é a beleza da coisa, né? Mas agora eu pergunto se tem algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Márcio. Joia. Essa toda essa forma de pensar aí, assim, que essa colocação do Monsenhor seguir, né? Faz a gente pensar exatamente naquilo que muitos desses pseudocientistas, pseudo-intelectuais falam. Exatamente aquela coisa: se eu não vejo, se eu não consigo pegar, se eu não consigo medir, se eu não consigo avaliar pelos sentidos, logo não existe. Sendo que tanta coisa, mesmo no mundo natural, mais ainda do sobrenatural, existe mas pelo simples fato deles não terem conseguido medir, pesar, né, avaliar algo verificável pelos sentidos, eles simplesmente dão os de fact-checkers, né? Simplesmente não existe, isso é superstição, isso é invenção, isso é folclore, e vai desde aí, isso não estou nem chegando no ponto sobrenatural, né? Vai desde de coisas, porque mesmo nossos sentidos são limitados, né? Uma cobra é capaz de perceber ter uma certa visão ou percepção térmica, por exemplo, que nós não temos. O cão pode ouvir, sentir, ouvir sons que nós não alcançamos, ou sentir faro que nós não conseguimos cheirar. Desde coisas, inclusive, que hoje os pseudo-intelectuais consideram como folclore, superstição, como as manifestações que eles não sabem explicar, né? A gente pode ouvir uns caos aí... Dos roceiros. Dos roceiros. Sim, né? Essas coisas esquisitas, tipo uns bichos estranhos, uns bisões da vida, caboclo d'água. O roceiro que prevê o clima melhor do que qualquer sistema de meteorologia. Exato. Olha para as nuvens, fala assim, se percebe pelos movimentos dos pássaros. Por exemplo, eu sei disso, né? Os pássaros começam a voar muito baixo. Eles começam a ficar muito abrigados, né, debaixo das árvores e ficam mais quietos. Eu sei que daqui a pouco vai chover. Agora, aí vem a explicação por causa da densidade, né, da pressão do ar que altera, né, que essa alteração tem um movimento, né, das nuvens, da acumulação de umidade elevada e que vai daqui a pouco causar precipitação, né? Mas mesmo eles tem esse mau hábito de justamente isso. Enquanto não for comprovado, é mentira. Ou seja, eles mesmos eles não são capazes de falar, de usar uma coisa que me deixa muito cismado, porque a ciência basicamente enquanto não está provado, a coisa é duvidosa. Pode ser que sim, pode ser que não. Os pseudo-intelectuais dos nossos tempos, eles simplesmente o seguinte: enquanto não for provado, a coisa não existe. Isso Isso é uma perversão do pensamento científico. É a soberba. Exatamente. A presunção da inexistência, apesar da coisa estar na frente dele, todo mundo saber explicar ou entender aquilo, ou verificar, analisar, catalogar, medir aquilo, simplesmente ele fala que não existe. Aquilo é invenção, é superstição, como é que chama? Teoria da conspiração, etc. Não. Mais sobre isso. Não, isso é uma coisa interessante, Márcio, que é o seguinte: essa presunção de que quando eu não conheço, a coisa não existe, é a atitude mais anticientífica e ela é perversora da ciência. Não é? Perversora da ciência. Porque é claro que muita coisa que hoje a gente não conhece, a gente vai passar a conhecer. Essa é a nossa esperança, né?
do ponto de vista científico eu estou falando aqui agora, né? Quer dizer, muitas das coisas que hoje nos parecem misteriosas, muito provavelmente no futuro a gente vai conhecer. Essa é a lição da história da ciência. Se a gente estuda a história da ciência, a gente vê que a gente vai compreendendo cada vez mais a natureza, etc. Porque Deus nos deu a razão justamente para a gente explorar o que pode ser compreendido pela razão, né? Mas a perspectiva do homem é que está errada nesse sentido, né, da ciência moderna, né? E tem uma outra perspectiva da ciência moderna que não foi tocada aqui, mas que é o seguinte: nós temos mais ainda motivo para sermos humildes, que é o seguinte: a ciência moderna, ela tem uma técnica que ela explora apenas uma fatia muito pequena dos acidentes da substância. Voltando lá para Aristóteles, né? Só dizer que existia a substância e os acidentes. Os acidentes é aquelas coisas que existem apenas sobre a substância, né? Então, o Aristóteles, ele classifica, né, os acidentes, né, em 9 categorias. Está no livro lá das categorias do Aristóteles, né? Existe então a substância e os acidentes. A ciência, hoje, então veja bem, se você está observando uma substância apenas pelos acidentes, se você não tem conhecimento da substância em si, você pode, digamos assim, raciocinar e, a partir das substâncias, você propor uma solução dos acidentes para a substância. Mas essa proposição, ela é provisória sempre, né? Provisória. Você fala assim: é branco, tá na rua, é sólido, é imóvel, é permanente, está durando muito tempo, etc. Você fala assim: uai, tá na rua, é branco, é sólido, pode ser um muro. O muro é a substância no qual esses acidentes ocorrem. Pode ser um muro, mas é uma coisa provisória, não é? Porque pode ser um portão, não é? Pode ser uma árvore que pintaram de branco o tronco dela. Então, dos acidentes, você pode fazer alguma imagem da substância. Pois bem, a ciência hoje, essa tal ciência moderna, ela se concentra num acidente específico, que é a quantidade. Tá certo? Então, é essa coisa da medição, dos mínimos detalhes, do peso, das condições da química da substância, enfim, essas coisas todas que nós conhecemos que a ciência faz, e muito bem. Tá certo? Então, mas os cientistas, eles querem partir do conhecimento preciso, detalhado, da quantidade, e tirar conclusões da substância. Né? E é aí que a ciência vai por água abaixo. Porque ela tá pesquisando um acidente da substância. E ela pode até fazer proposições a respeito da substância. Mas isso são proposições, são coisas provisórias. Né? É como se o cientista estivesse analisando todas as características quantitativas
de um gato, não é? Ela poderia descobrir coisas quantitativas impressionantes, não é? Indo até ao nível atômico, e perder a substância gato, porque ela não tem essa... A partir das coisas quantitativas é muito difícil você imaginar colocando tudo no papel e falar assim, nossa, isso aqui é um gato. Poxa, isso é dificílimo. Agora, vocês imaginam que a ciência faz isso com o nosso próprio universo? A partir de medições de estrela, de não sei o que. Não, o universo é assim, ó. Tá. Nasceu assim, é o Big Bang, e tá. Pô, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não é? Então, a loucura da ciência hoje é isso. Ela não tem a humildade de se cercar de todas as cautelas e de considerar que aquela atividade que é nobre, ela é cheia de limitações. Mas o cientista hoje quer ir para a televisão e dar lição moral nas pessoas. Dá lição moral nas pessoas. Tá certo? Isso é que é a loucura da ciência. Então, enfim, essa coisa de eu não conheço, portanto não existe, é o típico comportamento científico que todo mundo aprende. O aprendiz de cientista, ele aprende isso na escola, onde ele for estudar, né? Eu, como trabalhei em universidade, eu sei como que se formam os cientistas, os tais cientistas hoje, né? Nas várias áreas, não é? Na física, na química, na biologia, não é? Eles são experts em medição, mas o pulo de você passar do acidente quantidade para dizer alguma coisa da substância o pulo é infinito, não é? O pulo é infinito, e isso é muito triste de ver. É muito triste de ver tantas capacidades intelectuais, não é? Se perderem por causa dessa loucura que eles colocam na cabeça das pessoas. E claro, isso sem contar, isso do ponto de vista natural, né? Sem contar que nesse processo as pessoas perdem completamente a fé, né? Quantos jovens que entram nessas carreiras científicas, religiosos, e saem ateus? Quantas histórias nós conhecemos disso, né? Milhares, né? Aliás, o difícil é conhecer uma história que não é assim, né? Por quê? Por causa dessa transformação da ciência, como você próprio falou outro dia, numa narrativa, numa ideologia. Ou seja, a ciência hoje, ela tem como substrato uma narrativa religiosa, irreligiosa, para afastar as pessoas da verdadeira religião. No fundo é isso. Mas os erros, as fontes dos erros da ciência é exatamente um erro de perspectiva. A ciência hoje, ela não sabe se colocar, não é? Na cadeia de conhecimento que o homem tem das coisas. Ela acha que ela é a única forma de conhecer. Né? Ela não se coloca no seu lugar. Por causa da soberba, né? Por causa do orgulho. Né? É uma atividade, a ciência hoje é uma atividade de desenvolvimento de um orgulho, de uma obstinação, de um endurecimento do coração, uma coisa extraordinária. Né? Muitos cientistas conseguem se ver livre disso, né?
Alguns, desculpe, mas a maioria cai nesse labirinto, né, de irracionalidades. Né? Professor. Sim. E aí a gente pensando nisso, no quanto que a gente está imerso nesse pensamento, nesse tipo de pensamento aí, isto é, que a gente tem que experimentar tudo, aquilo que a gente desconhece pelos sentidos, né, que a gente não pode tocar, cheirar, sentir. Por isso que fica tão difícil para nós modernos, né, compreendermos, acreditarmos no quanto de sobrenaturalidade nos cerca. Isso. Né? Então, aí como é que você fala? Quando a gente vai falar, como é que se fala em graça santificante, presença real, igual nós falamos outro dia aqui? Impossível. Não é? Fica difícil, porque isso aí não se explica nesse sentido, não se experimenta nesse sentido, né? Não. Com os nossos sentidos externos, né? Porque hoje em dia tudo é baseado nos sentidos externos, né? E na quantidade. A substância mesmo, ela é esquecida. A quantidade, eu estou olhando aqui por causa da chuva aqui na minha janela. A chuva. Daqui a pouco eu vou ter que levantar e fechar aqui. Mas, por exemplo, vamos fazer uma experiência científica com a hóstia consagrada. Deus me livre disso, mas há essas experiências, né? Eles pegam a hóstia antes da consagração e depois da consagração. Qualquer experiência científica que você fizer vai ser exatamente igual a hóstia antes da consagração e a hóstia depois da consagração. Ou seja, como não tem mudança em quantidade, está fora do escopo da ciência. Por isso. Porque ele está pegando só uma característica. Então, você fala, por que a gente não vê? Por que nós, hoje, sofisticadinhos, perdemos a noção de que nós estamos imersos na graça de Deus. Quer nós aceitemos, quer estejamos ou não preparados para recebê-la. A própria natureza é uma graça de Deus. Então isso tudo ficou perdido para nós. Isso tudo ficou perdido para nós. Né? É curioso porque as pessoas acham assim, a natureza é uma coisa que está aí, não depende de mais nada, ela está aí, não é? Está aí aonde? Está aí aonde? Ela só se mantém pela graça de Deus, não é? E quando Deus quiser, ela vai desaparecer. Ela pode desaparecer de duas formas diferentes. Ou é no fim do mundo, ou ela pode desaparecer para nós quando nós morrermos. Tá certo? Então, essa sensação de que existem domínios em que nós podemos esquecer da existência de Deus e nos chafurdarmos naquele domínio, tá certo? Isso é uma ideia moderna trazida pela ciência. Né? A natureza, ela propriamente já é uma graça de Deus, que Deus está nos dando, nos deu. Né? Então nós nunca sairemos do âmbito da graça. Né? Nunca. Não é impossível isso. A nossa própria criação pessoal é uma graça de Deus. Como a gente quer sair disso? Não tem jeito. Né? E por graça Deus nos deu a natureza e nos colocou como
senhor da natureza. Ele deu a natureza para Adão e disse: você é o senhor da natureza. Senhor significa o quê? Você pode usar, mas tem que cuidar. Não é? O Senhor, ele usa e cuida dos seus domínios. Não é? O nosso domínio, propriamente, dado por Deus, é o da natureza. Não é? Então, isso é uma graça que Deus nos deu. Não é? Então, as pessoas que estão longe desse entendimento, e hoje, infelizmente, a própria igreja está longe desse entendimento, né? A igreja se prostrou diante da ciência moderna, isso não é novidade para vocês, quase que para ninguém, né? E é o que nós estamos vivendo, né? Enfim, nós católicos, para nós tudo é graça, né? A gente acordar de manhã, tá certo? A gente tem a natureza para observar, para admirar, ela que nos alimenta, ela que nos dá a vida, nós respiramos, né? Então, isso tudo tá junto e misturado, né? Agora, para os modernos e sofisticados, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé e razão é uma coisa assim, completamente separada, né? Ela está unida umbilicalmente, né? Quer dizer, a fé sobrenatural e a fé natural é uma coisa que está unida, ela não tem jeito de separar, não é? Os mistérios da natureza e os mistérios sobrenaturais também não tem jeito de separar, não é? Essa separação que é feita na cabeça do homem moderno é uma separação artificial, por isso a loucura do mundo, né? Como diz o senhor que a ciência é uma bruxaria, sim, né? A gente acredita mais na bruxaria, a gente tende, né, a acreditar mais na bruxaria do que nas verdades de fé. Por isso é que... Pode falar. A gente precisa mesmo, muita vigilância, né? Vejo isso comigo mesmo, eu preciso muita vigilância, muita oração mesmo, para a gente não se desviar. Porque, como disse o senhor também, é tudo muito sofisticado, muito fantástico, né? Então, muito espetacular. Tudo é muito sofisticado. Então isso chama muito, isso nos atrai muito, né? Diferentemente do homem na Idade Média, que não tinha nada disso, que ele tinha que se maravilhar, como o senhor acabou de falar aí, né? Com a natureza, né? Como que aquilo de uma planta crescendo, esse tipo de coisa. Olhar para o céu, né? Ver aquela coisa, aquele firmamento, né? Aquela coisa bonita. Nós perdemos todo esse maravilhamento. Porque toda essa bruxaria tomou o lugar das coisas naturais. E aí hoje nós nos maravilhamos com esse outro tipo de coisa. E aí é muito arriscado mesmo, porque você perde completamente, eu digo por mim, a gente perde a noção da sobrenaturalidade. Isso. É preciso isso que a gente está fazendo aqui, ler, estudar, pensar sobre o que o senhor falou, esse capítulo aqui, nos traz muito material para meditar. Isso. É preciso fazer muito disso para a gente não se desviar. Pois é. Hoje, eu acho que, como a ciência está assanhadinha, nós precisamos de, digamos assim, um tipo de apostolado que fale sobre essas coisas. Vamos chamar de apostolado científico, sei lá como que a gente chama isso. Mas a gente precisa disso para nos acautelar dessa invasão de ideias erradas que estão na nossa cabeça, que hoje adquiriu uma autoridade que me impressiona. Sabe, as pessoas, elas falam da ciência como se ela tivesse uma autoridade divina. Os mandamentos,
os documentos científicos hoje valem mais do que qualquer coisa que a pessoa possa imaginar e pensar, né? E quem para um pouquinho para pensar, aí já é taxado de, enfim, de todas essas palavrinhas que eles usam hoje para denegrir as pessoas, né? Ante isso, ante aquilo, enfim. Então hoje a gente precisa estudar isso, porque veja, hoje que eu falo assim, com o advento da ciência moderna, porque o hoje para o Monsenhor do Segui era o século XIX. Ele já estava vendo o risco que isso estava significando para a nossa fé, lá no século XIX. Né? Não existia internet, não existia YouTube, não existia rádio, não existia televisão. Né? O máximo que existia lá era o telégrafo. Né? Então, talvez nem a luz elétrica, nessa época não existia luz elétrica. Né? Então, você veja, naquela época, Monsenhor de Segui já se sentiu motivado, movido a escrever um tipo de texto desse. Né? E vários, né? Não foi só ele, né? Vários nessa época já sentiram essa necessidade, né? Falaram, epa, peraí, o que é isso que está acontecendo, né? Porque isso foi acontecendo devagarzinho, né? Foi devagarzinho, tá? Por exemplo, um pouco antes da escritura desse livro, vou dar um exemplo porque eu conheço esse exemplo, né? Porque ele escreve esse livro na época de Pio IX, né? O Gregório XVI, que foi antes do Pio IX, já tinha tirado os livros de Galileu, por exemplo, do índex de livros proibidos. Então você vê, já é um símbolo de que a igreja já estava começando a se prostrar diante da ciência moderna. E Monsenhor de Segui já tinha percebido isso. Não é? Então, a gente precisa também ter a perspectiva histórica de que, para a gente chegar na situação que a gente chegou hoje, tem uma historinha para contar. Que nós não estamos contando aqui, obviamente, né? Mas hoje nós chegamos a um ponto que nós precisamos nos acautelar, né? A respeito dessas questões todas, né? E, na verdade, é por isso que eu escolhi esse livrinho aqui para a gente usar como ocasião, né? Para discutir essas coisas guiados pela mão do Monsenhor de Segui, né? Realmente, nós somos sofisticadinhos hoje, né? Mais alguma observação, gente? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença. Nós estamos na página 93. Amanhã começaremos a ler o capítulo 19. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.